32 Reincarnated capítulo 125. Autor, Sorrien Justidiamon. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. No momento em que o helicóptero foi liberado, deixando apenas dois deles, o silêncio entre eles durou um tempo, pois ambos se sentiram estranhos sobre o que iriam discutir. Com alguma hesitação, Alexander começou. Você deve estar se perguntando por que eu queria falar com você a sós, disse Alexander, com as pernas juntas, as mãos nos joelhos, e seus olhos vagaram para os pés dela, tentando não encará-la. Peço desculpas, não tenho a menor ideia, Vossa Majestade, Elaina disse, tentando não parecer tão tensa quanto se sentia. No entanto, ela sabia o que ele estava pensando. Nervosismo iminente de falar sobre o elefante na sala. Alexander ganha tempo enfiando a mão no bolso para pegar uma cigarreira, abrindo o recipiente de metal que contém os tubos de papel com tabaco e um isqueiro. Você fuma? Alexander pergunta enquanto lhe oferece os cigarros. Eu? Não, Majestade. A baronesa Elaina Serebekova respondeu, esperando que o czar não optasse por fumar dentro da cabine fechada do helicóptero. Entendo, desculpe por isso. Vou guardá-lo. Alexander fecha a caixa e a coloca de volta no bolso. Filhote. Aqui vai. Alexander pensa por um momento antes de olhar para ela bem. Você vê. Você e eu. Teve uma coisa no passado. Ele se recosta no assento, formando palavras para facilitar seu primeiro rompimento com uma mulher com quem seu corpo mais jovem teve um caso. Eu acredito que nós dois deveríamos manter aquela noite em segredo entre nós e, na melhor das hipóteses, esquecida. Ele coloca as mãos juntas perto do rosto, como uma oração. É um passado que é melhor esquecer. Um passado perigoso o suficiente para que nossos inimigos pudessem, se descobrissem, prejudicar a nós dois. Alexander revelou e continuou. É egoísta da minha parte, mas, por favor, me perdoe. Eu era jovem e tolo na época, pensando em me divertir e não nas consequências. Agora que tenho uma esposa e as responsabilidades de cuidar do país, percebi o quão terrível eu era naquela época. Espero que possamos manter esse momento para sempre trancado e cortar qualquer conhecimento que tínhamos um do outro. Eu também concordo. Elaina concordou enquanto esfregava os dedos, lembrando-se de sua noite com Alexander quando ele era apenas um príncipe rebelde mimado, sua frequência cardíaca aumentando ligeiramente. Vamos esquecer que havia uma coisa entre nós. Isso não parece uma ideia tão ruim. Eu também fui muito tolo naquela noite. Fiz a mesma coisa que você, e eu também devo compartilhar a culpa. Alexander suspirou aliviado. Seus músculos tensos relaxaram como ele esperava que fosse pior. Ótimo. Acredito que chegamos a um entendimento, disse ele, levantando-se de seu assento. Ele estendeu a mão para Elaina, colocando-a de pé. Agora, depois de você, minha senhora. Alexandre ofereceu. Elaina corou com isso, mesmo que eles tivessem acabado de terminar. Seu charme para com as mulheres só melhorou com os anos. Elaina assentiu e ele abriu a porta da cabine do helicóptero para ela, a suave brisa do mar da manhã batendo nela. Ela não pôde deixar de se sentir incomodada por Sua Majestade trazer isso à tona. Se ela fosse completamente honesta consigo mesma, a ideia de esquecer tudo o que aconteceu entre eles não havia passado por sua cabeça, até hoje. Sua Majestade é quem está preocupado com o passado deles e ele queria falar com ela para esclarecer sua mente. Ela não tinha certeza, mas parece ser o caso. Ao sair do helicóptero, Roland e Andrei, que estavam longe do helicóptero compartilhando cigarros, se viraram e se aproximaram deles, a preocupação estampada em seus rostos. Elaina, você está bem? Você está pálida. Andrei perguntou, olhando para a filha com preocupação. Ela simplesmente sorriu em resposta e deu um tapinha no braço dele. Claro que estou, pai. Sua Majestade só queria uma garantia em projetos futuros, e eu prometi. Ela mentiu suavemente. Entendo, Andrei assentiu com a cabeça, não querendo perguntar muito sobre possíveis informações confidenciais. Ele então se virou para Alexandre. Sua Majestade.
Há mais alguma coisa que você gostaria de discutir? Nada em particular, Alexander respondeu com um encolher de ombros. Você pode sair agora a seu critério. Vou chamá-lo pelo telefone assim que os novos projetos para os porta-aviões e submarinos estiverem concluídos. O anterior é apenas um rascunho. Andrei levantou uma sobrancelha. Lembre-me, Sua Majestade. Quando eu estava construindo o porta-aviões da classe Petropavlovsk, acabei de ler uma doutrina naval sobre o uso de porta-aviões e seu papel estratégico na guerra naval, disse ele, seu olhar ficando duro e focado. Porque estamos construindo muitos deles. Mesmo projetando uma nova classe com um novo sistema de propulsão não convencional. Entendo construir submarinos, mas porta-aviões. Não temos territórios coloniais ou ultramarinos. Alexander zombou e passou a língua pela bochecha. Ah, sim, ele finalmente proferiu. Estou ciente de suas preocupações sobre por que estamos gastando dinheiro construindo nossa frota naval, especificamente porta-aviões. Isso é compreensível porque, apesar de nossas costas de 5 dígitos, somos um país sem litoral, sem acesso fácil aos oceanos, mas construímos porta-aviões. Alexander caminhou para frente, olhando fixamente nos olhos de Andrei. Estou gostando de você, Andrei. Você é perspicaz. Mas existe uma coisa chamada ambição. Quero que o Império da Rutênia tenha uma marinha de águas azuis como o Império da Britânia, onde podemos espalhar nossa influência pelo mundo. E não se preocupe, o porta-aviões que acabamos de construir é diferente de qualquer outro, então não é um desperdício de dinheiro. Alexander concluiu, dando tapinhas no ombro de Andrei. Andrei assentiu rigidamente em reconhecimento. Alexander respirou lentamente enquanto olhava para a ilha do porta-aviões Petropavlovsk. Ele observou o radar girando em cima dele. AN/SPS-48 e AN/SPS-49, um radar de busca aérea da era da Guerra Fria que pode detectar alvos de 470 km que estão voando abaixo de 45.720 metros. Os aviões pré-Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial seriam detectados facilmente. Battleships, cruzeiros e destroyers também são equipados com sistemas eletrônicos avançados. Com isso, a Marinha Imperial Rutena tornou-se uma força a ser reconhecida. Eles não mais sucumbirão a uma derrota humilhante sofrida pelo Império Yamato. Agora que os navios de guerra navais militares estão definidos, é hora de focar na frota mercante. Alexandre tinha a ambição de dominar o mundo pelo comércio. Para fazer isso, ele precisará de uma grande quantidade de frota mercante para transportar mercadorias do Império Rutênia pelo mundo. Para fazer isso, ele tem que introduzir algo revolucionário. Alexander examina o porto e aponta para um navio carregando carga. Está vendo aquele navio mercante carregando ali? Andrei e Elaine olharam para onde Alexander estava apontando e avistaram um navio mercante onde mercadorias estavam sendo carregadas por homens estilingües levantando o caixote no porão do navio. Adivinhe há quanto tempo aquele navio está aqui no cais. Elaine, qual é o seu palpite? Um dia. Elaine adivinhou. E você, Andrei? Você quer dar um palpite? 3 dias. Alexandre balançou a cabeça. Vocês dois estão errados. Esse navio já está aqui há uma semana. Ele revelou, mas os dois não parecem surpresos. Bem, é normal demorar tanto, Majestade. Não, eu não acho que isso seja normal. Na verdade, é muito lento, comentou Alexander. Em seu mundo passado, todo esse procedimento de carga e descarga de mercadorias levava apenas menos de 1 hora. Você vê. O dinheiro é diretamente proporcional à velocidade do comércio. Imagine que o mar mercante agora levou 1 semana para terminar de carregar a carga peça por peça. Ele navegará pelo mundo e descarregará. Esse processo levará mais 1 semana. Depois carregará novamente e o ciclo se repetirá. Não é eficiente. O processo demorou muito. Curiosidade. Os navios mercantes antes da era da containerização passavam muito mais tempo no cais do que na viagem. Todo esse tempo e dinheiro foram desperdiçados. É apenas triste. A containerização mudou tudo isso.
Em vez de carregar a carga em um método chamado carga fracionada, onde as mercadorias são carregadas no navio, não importa o tipo de mercadoria, são embaladas firmemente no porão, levando todo o processo por mais de uma semana para ser concluído. Enquanto a containerização mudou tudo isso, onde a carga é carregada em contêineres de metal padrão nos fabricantes, nos caminhões e simplesmente empilhada nos navios porta-contêineres como tijolos. Economizou muito tempo, esforço e dinheiro. Mais uma coisa boa sobre esse método é que não haverá roubo de mercadorias. O roubo de mercadorias era tão desenfreado antes da containerização, onde o salário dos estivadores é menor do que eles roubaram. Ou os próprios marinheiros tirando um pouco da carga, pois muitos contêineres ainda usam sacos de tecido e barris de madeira que às vezes quebram ou vazam. Toda essa travessura precisa mudar para o melhor. Bem, Andrei, quer outra reunião? Eu só tenho a solução para esse longo processo de carregamento de cargas. Você sabe como as sardinhas enlatadas são embaladas? Reencarnate capítulo 126. Alexander levou quase uma hora para explicar o conceito de containerização, seus prós e contras, a infraestrutura necessária para implementar-lhe o novo tipo de embarcação para transporte. Depois disso, os dois decidiram se encontrar novamente nas próximas semanas para discutir o assunto com mais detalhes. Obrigado por me ouvir, Andrei. Foi uma reunião produtiva. Espero que possamos trabalhar nisso juntos para a melhoria do Império Ruteno. Estou mais uma vez fascinado por suas novas ideias revolucionárias, Majestade. Seus insights transcendem o que o resto de nós é capaz de compreender. Vou ver o que posso fazer da minha parte. Eu não colocaria dessa forma. Alexander sorriu timidamente. Sou apenas um homem de ciência que vê as coisas além da percepção de um homem comum. Você só precisa pensar fora da caixa e terá suas próprias ideias revolucionárias. André riu bem-humorado com o comentário. Bem, vou ter que me desculpar agora, Sua Majestade. Ambos se levantaram de seus assentos ao mesmo tempo, trocando um aperto de mão antes de Alexander escoltá-lo para fora do helicóptero. Quando Andrei saiu do helicóptero, ele se virou para encarar Alexander mais uma vez e se curvou respeitosamente. Alexander ficou satisfeito com o gesto e devolveu um simples aceno de reconhecimento antes de Andrei sair em direção à sua filha que o esperava do lado de fora junto com Roland. Roland, estamos indo embora. Sim, Majestade. Roland correu em direção ao helicóptero e entrou na cabine. O piloto e o copiloto na cabine, que só voltaram depois que Alexander terminou sua reunião na cabine, iniciaram os procedimentos pré-voo. Eu estive fora por quase 3 horas. É melhor eu começar a pensar em razões plausíveis para deixar o palácio de inverno sem informar Anya. Alexander passou a mão pelo cabelo enquanto se sentava. A luta de ser pai. Roland comentou casualmente. Ela vai me odiar por isso. Ontem não fomos juntos para casa e agora não contei a ela que estou participando de uma cerimônia de comissionamento de navio. Você está pensando demais, Sua Majestade. Não há como ela te odiar por isso. Eu acho que você está certo. Talvez eu esteja pensando demais nisso. Alexander riu levemente enquanto se recostava em sua cadeira. Ele fechou os olhos por um momento e sentiu-se cair lentamente em um cochilo confortável. Acordou com um tapinha gentil no ombro, fazendo-o abrir os olhos e olhar para quem era o responsável. Sinto muito incomodá-lo enquanto você dorme. Mas chegamos à praça do palácio. Alexander imediatamente reconheceu a voz de Roland. Alexander esfregou os olhos enquanto se sentava para olhar pela janela. Lá ele viu o edifício do Palácio de Inverno. Então pousamos no meio da praça do palácio em vez do aeroporto. Alexander bocejou, esticando os braços. Ele olhou novamente para o espelho e notou algo. Porque não há ninguém por perto. Eu incumbi os guardas imperiais estacionados no Palácio de Inverno de limpar o palácio para sua chegada, Sua Majestade. É um procedimento padrão. E é a razão pela qual decidi pousar no palácio em vez do aeroporto é para não perturbar seu sono. Imagine que eu tenho que acordá-lo, senhor, para que possamos ir até a besta e continuar nossa jornada. Isso é ineficiente, certo?
Eu concordo. Alexander levantou-se e esticou os braços novamente. Deveríamos fazer isso com mais frequência. Viajar de carro e de helicóptero é cansativo. Quando Alexander e Roland saíram do helicóptero, ele voou do palácio em direção ao aeroporto onde ficará estacionado. Eles continuaram a pé em direção ao palácio de inverno e encontraram sua esposa e filha que esperavam do lado de fora do prédio por sua chegada. Alexander se aproximou de Sophia primeiro e a cumprimentou com um abraço e beijou sua bochecha. Ele então se ajoelhou para carregar a filha no braço. Papai, eu vi você na televisão. Anne exclamou animadamente. Seus olhos azuis brilhavam como estrelas. Alexander não pôde deixar de sorrir com carinho ao vê-la. Realmente, eu pareço legal na televisão? Alexander perguntou brincando, beliscando o nariz dela. Sim. Anne riu alegremente enquanto colocava as duas mãos sobre as dele, removendo-as de beliscar seu nariz pequeno. Alexander voltou sua atenção para Sophia e notou algo diferente em sua roupa. Não era seu vestido de casa habitual. Em vez disso, era uma blusa preta combinada com uma saia longa. Ela também usava salto alto e nos pés. Antes que Alexander pudesse perguntar, Sophia falou. Anya decidiu que deveríamos esperar por você antes de partirmos. Disse Sophia. Deixar? Onde você está indo? Para visitar a nova pastelaria que acaba de abrir. São 10 minutos de carro até lá. Dizem que o bolo de lá é gostoso, então resolvemos vir experimentar, para ver se é verdade. Respondeu Sophia. Por quê? Temos o melhor confeiteiro do Palácio de Inverno que pode assar o que você quiser. Mas eu queria sair, sabe, visitar alguns lugares. Sophia fez beicinho. Alexander riu levemente, balançando a cabeça afetuosamente. Entendo. Então você e Anne vão visitar a confeitaria. Há algo que eu precise saber? Sophie simplesmente voltou seu olhar para Anne como se estivesse dando a ela um sinal. Anne acenou com a cabeça com uma expressão determinada. Papai, você pode vir conosco. Anne sorriu inocentemente, fazendo seu coração palpitar um pouco. Ele bagunçou o cabelo de Anne gentilmente enquanto cantarolava em pensamento. Por mais que ele quisesse dizer sim, ainda há muito trabalho a ser feito em seu escritório. Sua agenda está lotada e ele não terá tempo para relaxar hoje. Mas se ele pensar de outra forma, ele não passou tempo suficiente com sua família no momento em que eles chegaram ao Palácio de Inverno e eles também merecem esta viagem. Se ele disser não, isso deixará Anne e Sophie tristes, mas se ele concordar, seu trabalho se acumulará. Pesando as vantagens e desvantagens, Alexander decidiu. Claro, querida. Vou sair com você e sua mãe para a confeitaria. Alexander decidiu acompanhá-los. Roland, por favor, prepare nosso transporte. Uma confeitaria está prestes a receber uma visita surpresa. Sim, Sua Majestade, disse Roland e saiu para cumprir a ordem de Alexander. Obrigado, papai. Anne abraçou Alexander com força. Ela enterrou o rosto contra a curva do pescoço dele. Alexander deu um tapinha nas costas de sua filha gentilmente antes de se inclinar para a frente, beijando suas bochechas. Sophie sorriu brilhantemente. Ainda bem que Alexander concordou em ir com eles. Alexander agarrou a mão de Sophie e entrelaçou seus dedos com os dela. Eles se olharam afetuosamente. Ele apenas tomou a decisão certa. Ele não se importa se seu trabalho se acumula em seu escritório. O importante é que ele passe seu tempo limitado com a família. Em sua vida passada, ele nunca experimentou tanto carinho de seus pais. Ambos estão ocupados com o trabalho, fazendo com que seu relacionamento com eles se torne distante. Quando Anya perguntou se era possível que ele pudesse vir, essas memórias apareceram abruptamente em sua mente. E no momento em que ele viu essas memórias, ele instantaneamente soube a resposta. E isso quer dizer que sim. Ele não vai deixar a Anne experimentar o que ela passou em sua infância. Nunca. Como o trabalho é algo que ele pode terminar tirando uma noite inteira, as memórias e os momentos que eles criarão nesta viagem serão um tesouro para ele. Rutênia. Localização desconhecida. A maquinaria se move com figuras em trajes especiais totalmente ocultos.
Este é outro dos sites secretos de Alexander. Os homens e mulheres aqui são todos pessoas em campos científicos recrutados com sucesso por Alexander para trabalhar neste projeto especial que ele solicitou. Alexander chama isso de Project Bakery. Matemáticos, químicos, físicos e pessoas de confiança que podem manter a boca fechada estão todos nesta instalação trabalhando para fazer uma ordem enigmática do próprio Alexander se concretizar. Faça esquentar, foram as palavras. E um grande livro de anotações que parece ainda mais intrigante. O livro contém receitas, listas de ingredientes e passos necessários para fazer um bolo especial. Agora estão nas etapas finais da primeira receita, como os alquimistas de outrora, moviam-se seguindo os rituais escritos no livro. Eles estão pisando em território desconhecido enquanto a massa é finalmente selada no forno de blocos de chumbo e tijolos de grafite mais puro. Um dos processos relatou a outro processo. Dizer a eles que o bolo está pronto para assar. Eles assentiram e pegaram um microfone e um pódio. Todo mundo. Estamos prestes a acender o forno. Por favor, cheguem aos seus cargos designados. Eu repito. O forno está pronto para aquecer. As figuras totalmente escondidas se moveram para suas posições. Elas se preparam para qualquer problema que possa ocorrer quando o bolo estiver assando. Todos estão em posição? Começaremos em 20 segundos. As figuras olharam para seus relógios. Poderia ter que ser descartado mais tarde. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Começar. O maquinário zunia quando a haste de parada do fermento é lentamente puxada do forno. Mais figuras assistindo a computadores analógicos e digitais prenderam a respiração enquanto monitoravam o interior do forno com câmeras de televisão. Eles notaram uma onda azul piscando na tela por um segundo. A massa está começando a levantar. Eles observam os vários instrumentos de medição. As leituras começam a subir lentamente, exceto por uma. A pessoa que olha para ele toca para se certificar de que não está preso em forma de volta. Nada na leitura de energia. Permita mais fermento. A vareta é puxada mais para fora do forno. Desta vez, o indicador de energia começa a subir. Segure e permaneça na temperatura de cozimento. As agulhas se movem lentamente pela face e todas param em seus próprios níveis. As pessoas dentro dos fatos estão a suar, mas não se atrevem a tirá-los quando o bolo está a assar. Eles continuam monitorando o bolo assando no forno por quase 2 horas antes de soar um alarme de alerta. As varetas foram inseridas de volta e o forno começou a esfriar. Houve muita comemoração, pois as figuras se felicitaram pelo sucesso da operação cozimento. Uma figura dirigiu-se a um telefone para relatar o progresso feito. Uma pessoa do outro lado da linha atendeu, falando em código alô. O navegador italiano desembarcou no Novo Mundo. Como estavam os nativos? Muito amigável. E assim, um bolo especial é feito. Um bolo com uma vela de aniversário brilhante como o sol. Reencarnated capítulo 127. 6 dias depois, na capital do Império Ruteno. Alexander está no Bukavak, sendo conduzido na estrada de asfalto. Espiou pela janela e viu os carros passarem. Eles eram uma mistura de carros antigos dos anos 1930 e 70 e do tipo moderno do início dos anos 90. Seus designs cor de pêssego parecem tão nostálgicos a ponto de ele quase sentir que nunca transmigrou. Ainda assim, viajantes e turistas não paravam de observar a mistura anacrônica de carros que circulavam ao seu redor. Sua besta de transporte deixa até os moradores locais boquiabertos quando passam por ele, ignorando o veículo preto de escolta atrás dele. Senhor, estamos chegando ao edifício do Conselho Imperial, Roland informou, sendo ele o motorista de hoje. Tudo bem, respondeu Alexander, dando uma última olhada pela janela, e lá ele viu o edifício neoclássico surgindo. Hoje é a justificativa do orçamento do Ministério da Defesa. Desde que assumiu o cargo de chefe de Estado do Império Rutênia, o orçamento militar cresceu ano a ano sob a justificativa de que o Império Rutênia deveria modernizar suas forças armadas para alcançar as potências do hemisfério ocidental e evitar ser humilhado.
novamente de ser derrotado por um país asiático menor. E assim fizeram. O Império da Rutênia usou centenas de bilhões de rublos investindo em pesquisa e desenvolvimento, aquisição de novos tanques de batalha, veículos militares, navios de guerra, aeronaves, armas, munições, construção de bases militares, bases navais, bases aéreas militares, reabilitação de bases militares atuais e seminários e programas. As Forças Armadas da Rutênia estavam gastando muito e a Imperial Dynamics Systems, que é a principal parceira na produção de hardware e software militar, está recebendo grandes quantias de dinheiro. Pode-se dizer que vale a pena. Que os militares foram se modernizando, tornando-se uma força a ser reconhecida. No entanto, o Conselho Imperial está ficando tão apreensivo com os gastos militares que recebeu a notícia de que não aumentará o orçamento dos militares. Simplesmente por causa de quanto do orçamento está sendo usado pelos militares foi classificado, resultando em grandes porções listadas como orçamentos negros. A prevenção de financiamento adicional não deve acontecer. Porque, se o fizesse, os sistemas dinâmicos imperiais arcariam com o ônus de financiar o programa espacial, que por sinal custa uma quantia enorme de dinheiro. Ele precisava obter a aprovação do governo, que ele criou anos atrás, para permitir aumentos do orçamento militar para os próximos anos. Por isso ele precisa comparecer à audiência orçamentária para convencê-los e ajustar alguns dos orçamentos, se necessário. Desviando esses pensamentos, o carro parou e os guardas imperiais rapidamente tomaram suas posições ao longo do perímetro. Roland saiu do carro para abrir a porta para ele. Ele saiu do carro e se endireitou. Sua postura era muito rígida, mas sua mente estava relaxada. Ele pode fazer isso, já esteve em muitas audiências orçamentárias antes. Este será apenas um passeio no parque. O pórtico do edifício do Conselho Imperial surgiu diante dele enquanto ele subia as escadas de mármore até a porta de entrada. Lá, os dois guardas imperiais o saudaram e abriram as portas quando ele passou por eles. Como sempre, ele deu-lhes um breve aceno de cabeça e entrou. Ao entrar, deu de cara com o ministro da Defesa, Alexei Lavrov, que estava na recepção. Sua Majestade, você chegou. Alexei inclinou a cabeça ligeiramente e cumprimentou Sua Majestade respeitosamente. Bom dia, Alexei. Ele assentiu brevemente, caminhando em direção ao centro do corredor e até ele. Quando vai começar a audiência? Em 30 minutos, Alexei respondeu enquanto pegava sua maleta. De qualquer forma, Majestade, este é o orçamento finalizado do Ministério da Defesa para o ano de 1928. Era uma lima muito grossa, deixando Alexander boquiaberto. Felizmente, ele já havia recebido uma cópia e lido tudo. Posso ver uma última vez? Alexander perguntou, certificando-se de que não haveria erros ou erros na redação de certas frases ou parágrafos. Claro, Alexei entregou o arquivo para ele e Alexander folheou as páginas cuidadosamente. 25 minutos depois, um pequeno sorriso se formou nos lábios de Alexandre ao ver o relatório detalhado do orçamento do ministério. Ok, bom trabalho, isso vai fazer. Espero que o Conselho Imperial aprove o orçamento. Desde que os militares foram presenteados com novas tecnologias que fazem coisas fascinantes que outros países não têm, tenho apoiado sua política militar. O que estamos prestes a fazer no próximo ano fará seu cérebro explodir. Alexander riu e deu uma olhada em seu relógio de pulso. Devemos nos mexer, a audiência vai começar em 5 minutos. No momento em que ele disse isso, os funcionários do Comitê do Senado Ruteno para as Forças Armadas atravessaram o corredor apressadamente em direção à escada que leva à sala do Comitê do Senado Ruteno para as Forças Armadas, onde a reunião será realizada. Você poderia olhar para isso. Alexander sorriu enquanto os observava desaparecer de sua vista. Eles mal podem esperar para nos interrogar lá em cima. Você acha? Sua Majestade? Alexei inclinou a cabeça para o lado. Devemos nos apressar agora. Chegar atrasado vai nos render uma má impressão.
Especialmente quando pedirmos a eles que nos permitam cerca de 50 bilhões de rublos a mais para adicionar ao orçamento titânico fornecido anualmente de 56 bilhões de rublos. Alexander piscou patetamente para Alexei enquanto caminhava em direção à escada. Alexei o seguiu. Mesmo com tantas eficiências, truques e usando manufatura robótica em suas indústrias privadas, Alexander ainda não conseguia manter os custos crescentes baixos, pois os materiais e as quantidades cada vez maiores de projetos devoravam o dinheiro. Na Câmara de Audiência do Orçamento, Alexander e Alexei sentam-se à mesa, de frente para o comitê de oficiais eleitos do Conselho Imperial encarregados de supervisionar a política de defesa militar e as operações militares. O membro do parlamento, Witt, do Comitê do Senado Ruteniano sobre os Serviços Armados iniciou a audiência. Então, senhor Alexei, você está pedindo um aumento de 90% no orçamento do Ministério da Defesa. Isso será usado para defender o Império Ruteno da ameaça militar. Isso está certo? Sim, certamente, Lord Witt, Alexei respondeu com firmeza. Você sabe, todos os anos, o Ministério da Defesa continua pedindo ao Conselho Imperial para aumentar seu orçamento sob o pretexto de proteger o Império Ruteno. No entanto, nos últimos 4 anos, não vimos o que está saindo desse dinheiro, exceto os navios de guerra e porta-aviões que foram comissionados há uma semana. Isso porque o equipamento militar envolve o desenvolvimento e a compra de tecnologias sofisticadas e altamente sigilosas, que se vazadas para o público, colocarão em risco a segurança nacional do Império Rutênia, papel que o Ministério vem cumprindo desde a sua criação. Sir Alexei, já ouvimos essa resposta há um ano. Que a tecnologia é tão sofisticada que não pode ser revelada ao comitê que por acaso tem o poder de decidir se aprova ou rejeita a sua proposta de orçamento. Witt faz uma pausa para recuperar o fôlego antes de continuar. Até que você nos forneça os motivos e detalhes reais. O comitê não pode permitir que os gastos descontrolados continuem. Witt fez uma pausa, permitindo que Alexei falasse. Alexei ficou em silêncio por alguns segundos. Há algo mais nas tecnologias sofisticadas do que eu disse antes. É assim mesmo? Importa-se de nos dar uma resposta específica? Witt perguntou curiosamente, inclinando-se mais perto e olhando atentamente para ele. Alexei olhou para Alexander significativamente, indicando que ele precisava de ajuda. Alexander suspirou enquanto falava. Se você precisar de detalhes, posso fornecê-lo. Sua Majestade? Lord Witt olhou para ele com expectativa, esperando por uma explicação. Eu não sou apenas o imperador do Império da Rutênia, mas o CEO da Imperial Dynamics Systems, o único contratante privado do Ministério da Defesa, fornecendo-lhes armas, veículos, computadores e coisas do gênero. Acontece que li a proposta de orçamento não editada do Ministério da Defesa e a razão pela qual eles estão pedindo outros 50 bilhões de rublos é para financiar a criação de uma agência. Uma agência? Que tipo? Witt perguntou, levantando uma sobrancelha. Uma agência espacial, revelou Alexander. Com isso, as pessoas presentes para a audiência orçamentária murmuraram entre si. Uma agência espacial? Há muito espaço na Rutênia. Não aquele espaço, o espaço no céu. Os murmúrios de confusão logo diminuíram quando Witt levantou a mão para interromper os ruídos excessivos. Sua Majestade pode explicar a agência espacial e por que ela exige um aumento de 90% nos gastos militares? Witt pergunta enquanto julga o czar. Desperdiçar dinheiro em projetos de estimação e becos sem saída de desenvolvimento não era incomum no governo do czar anterior. A Agência Espacial é um novo projeto secreto em ciências aeronáuticas. Precisamos dos 50 bilhões para construir as ferramentas necessárias para este novo empreendimento. Alexandre respondeu. E quais são as ferramentas necessárias para isso? Você tem um desenho ou planta dessas ferramentas? Witt cavou mais fundo, pois estava apenas fazendo seu trabalho. Alexander pegou um tubo de pergaminho que trouxe consigo para a reunião e o estendeu sobre a mesa. O que você vê aqui são as ferramentas necessárias.
Ele gesticulou enquanto Wheat e o comitê se aproximavam para ver o que estava no desenho. Isso é uma torre feita de metal. Um dos membros do comitê perguntou, tentando entender o estranho obelisco no papel. É mais do que uma torre, é um foguete gigante, respondeu Alexander. E por que a nova agência precisa de um foguete tão grande? Isso é um truque para nos enganar? Wheat a linha dura, certificando-se de não se impressionar com desenhos tolos. Porque o futuro da guerra está entre as estrelas. Já temos países tentando dominar os céus. Em breve eles começarão seus próprios programas de foguetes para travar uma guerra dos céus. Alexander aponta para o teto. HMMM. Wheat cantarola enquanto pensa sobre isso. O imperador não está errado sobre os acontecimentos fora da Rutênia, mas a quantidade de dinheiro necessária e a fantástica ideia de voar em foguetes soa incrédula. E como Vossa Majestade justificará o gasto se não resultar em nada? Wheat desafiou Czar. Alexander sabia disso. Ele precisa fornecer uma garantia ou uma aposta que tenha valor suficiente para pagar os fundos desperdiçados. Se nada realmente resultar disso, o comitê pode cortar os gastos militares como bem entender e eu pagarei pessoalmente o dinheiro desperdiçado. Negócio. Wheat pensou um pouco e respondeu, o comitê discutirá isso durante o almoço, Majestade. Esta reunião continuará ainda hoje. Não querendo forçar uma decisão precipitada nem de estômago vazio. Alexander e Alexei se juntaram ao comitê durante o intervalo para o almoço. Levar comida para o edifício do Conselho Imperial pelos serviços de alimentação. O almoço foi muito mais amigável, pois o comitê relaxou com a comida enquanto discutiam e conversavam sobre a reunião anterior, trocando ideias e pensamentos enquanto comiam. Uma hora depois, o grupo voltou para a sala de reuniões. Wheat e o comitê finalizaram sua decisão e logo a reunião começa. A segunda rodada da proposta de aumento orçamentário está em sessão. Reencarnated capítulo 128. Com todos prontos para continuar a reunião, Wheat começa primeiro. Após cuidadosa consideração, o Comitê das Forças Armadas do Senado da Rutênia decidiu aceitar a proposta de aumento orçamentário do Ministério da Defesa para financiar a nova agência espacial. Alexei e Alexander colocaram as mãos no peito enquanto davam um suspiro de alívio. Felizmente, eles aceitaram a proposta. Com isso resolvido, Alexander pode agora iniciar o novo programa espacial que levará a humanidade a maiores alturas. Enquanto comemorava interiormente, Wheat continuou. No entanto, o Comitê das Forças Armadas do Senado Ruteniano criaria um novo comitê para supervisionar o desenvolvimento do que você chama de agência espacial e como os orçamentos estão sendo usados. Isso significa simplesmente, Majestade, que você deve permitir que uma ou duas pessoas que escolhermos visitem as instalações militares classificadas no Império da Rutênia. Justo. Na verdade, você pode ouvir isso do próprio ministro da Defesa, disse Alexander, olhando para a direita, onde Alexei estava sentado. Claro, vou preparar as providências necessárias para dar autorização para as duas pessoas que você selecionar. Muito bem, Wheat bateu o martelo. A reunião está encerrada. Obrigado por seu tempo, Sua Majestade, Sir Alexei. Alexander e Alexei se levantaram, curvaram-se cortesmente e deixaram a sala de audiências orçamentárias. Enquanto caminhavam pelo longo corredor do edifício do Conselho Imperial, Alexander e Alexei começaram a conversar. Então, Vossa Majestade, posso perguntar, esse foguete seria tão útil quanto o levantador de peso estratégico Tugarin? 10 vezes mais disso, Alexander sorriu. Se não por 100 vezes. Apenas ter isso sozinho é suficiente para solidificar nossa posição como uma das potências militares mais perigosas do mundo, o que mais quando temos instrumentos de telerádio no espaço. Com o financiamento para este programa secreto, o céu não é mais o limite. Alexander imagina equipes atingindo países fora do que os seus inimigos pensavam ser áreas seguras dos atuais bombardeiros de longo alcance. Para Rutenia, a Guerra Fria e a corrida espacial começaram em segredo sem que os outros soubessem. Estou ansioso por esse desenvolvimento,
Sua Majestade. Você nunca deixa de surpreender os militares. Estamos contentes que os militares agora tenham o reconhecimento que merecem pelo que vocês fizeram por nós. Antes de você assumir como chefe de Estado, o exército ruteniano estava em um estado lastimável. Estamos subfinanciados e mal equipados. A maioria dos nossos soldados é formada por recrutas e oficiais analfabetos que ascenderam por nepotismo. Com suas reformas, posso dizer com confiança que, se entrarmos em guerra, saiba que nosso país sairá vitorioso. Você deveria estar, Alexander respondeu como se fosse algo comum de se dizer. Investi bilhões de rublos nas forças armadas. Ficarei desapontado se você deixar de fazer seu trabalho. Nunca o decepcionaremos, Majestade. Bom. Saindo do edifício do Conselho Imperial, Alexander parou em seu caminho e se virou para olhar para o edifício diante dele. Alexei, que notou que Alexander não estava mais andando ao seu lado, olhou por cima do ombro e o viu olhando para o prédio. Ele andou para trás até chegar perto de Alexander antes de se virar. Os guardas imperiais que estavam espalhados por todo o perímetro observavam os dois com curiosidade o tempo todo, examinando intermitentemente os arredores, procurando por ameaças indesejadas. Sua Majestade? Alexei ligou. Alexander piscou de volta à realidade com apenas um olhar superficial com o canto do olho. Ele respondeu. O que? Nada, Majestade. Só estou curioso para saber por que você parou tão de repente apenas para olhar para o prédio. Tenho algo em mente, Alexei. Só estou pensando se podemos, sabe, melhorar o edifício do Conselho Imperial. Perdão. Alexei questionou. O edifício do Conselho Imperial é pequeno para representar os 170 milhões de pessoas do Império da Rutênia. Supõe-se que seja o representante do povo em nossos 22 milhões de quilômetros quadrados de terra e, no entanto, é pequeno em comparação com a Casa Branca dos Estados Unidos. Eu quero algo melhor do que isso, como o Capitólio dos Estados Unidos. Eu acho que estou pegando você agora, Sua Majestade. Você deseja expandi-lo ou construir um novo prédio administrativo para o Conselho Imperial. Está correto. Embora não tenha sido ideia minha em primeiro lugar, mas deles, Alexander disse, olhando para o prédio novamente. Este edifício deveria ser temporário para uso do Conselho Imperial. Como nunca tivemos um governo representativo antes do meu reinado, meus predecessores não veem utilidade em construí-lo. Esta foi uma vez uma residência privada que foi reformada e reformada. Agora que o Conselho Imperial lançou as bases para o meu reinado, a construção deles deve ser tão extravagante quanto a minha residência. Eles já aprovaram um projeto? Alexei perguntou. Sim, mas infelizmente não o tenho comigo. Devo dizer que foi glorioso ou poderoso. Mas como todos os palácios extravagantes estão em São Petersburgo, eles custam uma quantia enorme de dinheiro. Mas com muitas melhorias como em todos os prédios mais novos, e vejo como um bom investimento. Eu entendo. É uma pena que eu não consiga ver como é. Alexei soltou uma risada. De qualquer forma, Vossa Majestade. Tenho que ir agora. Tenho uma reunião com o secretário da Marinha sobre os navios de guerra que serão enviados para a nossa frota do Pacífico. É hoje. Mal posso esperar para ver as reações do Império Yamato, que uma vez nos derrotou e quase nos humilhou completamente no Pacífico. Quando eles virem o que estamos construindo há 4 anos. Ah, já posso imaginar. Alexander lembra quando a frota do Báltico finalmente voltou para casa depois de circunnavegar cerca de 2/3 do mundo e voltar. Ao contrário da história da Terra, onde a frota navegou de volta em um estado lastimável com quase todos os navios afundados ou capturados e a maioria da tripulação morta ou prisioneira. A frota do Báltico navegou com alarde dos moradores do porto. Foi surreal ver o mínimo. Alguns navios ainda possuem montes de carvão de navios de reabastecimento aliados no próprio convés. Os marinheiros barbudos e com animais exóticos só encontrados em climas mais quentes. Sendo o início do século XX, muitos dos marinheiros partem do navio com seu pagamento, um saco de carvão e seus animais de estimação exóticos. O retorno ao lar é como uma história de aventura marítima que ganha vida,
com os marinheiros se tornando celebridades locais em sua cidade natal, contando histórias sobre sua viagem de um ano para atacar a frota Yamato e serem chamados de volta. Alexandre riu. Isso é algo que estou ansioso para ver, Vossa Majestade. Vou me despedir agora. Ok, eu vou indo também. Terei que verificar a planta do novo edifício do Conselho Imperial. Eles estão esperando minha autorização. Alexandre se virou e desceu as escadas. Os guardas imperiais dirigem-se rapidamente para a posição designada. Roland abriu a porta do carro para Alexandre, que então entrou. Depois de se acomodar, Roland fechou a porta e abriu a porta do lado do motorista. Ele subiu no banco do motorista e pegou as chaves e ligou o motor do carro. Vroom! O motor rugiu para a vida como uma besta adormecida despertada pela voz de seu mestre. Roland colocou o cinto de segurança e começou a dirigir. O Bukavaki partiu para o centro da cidade. Enquanto Alexandre olhava pela janela, sua mente girava com ideias que planejava transformar em realidade. Depois de 30 minutos, o carro parou em frente ao Palácio de Inverno. Roland estacionou o carro e saiu do veículo. Ele deu a volta no carro e abriu a porta do passageiro para Alexandre. Obrigado, Roland. É um prazer, Sua Majestade. Alexandre subiu as escadas e se dirigiu rapidamente para seu escritório. Ao entrar, ele ligou o interruptor do sistema de aquecimento de seu quarto. 4 anos atrás, Alexandre reclamava do frio intenso de São Petersburgo, mesmo que fosse verão. Assim, autorizou uma reforma com um novo sistema de climatização para ajustar e regular a temperatura no interior do palácio. Desta forma, eles não terão que depender de uma lareira. Ele tirou o casaco e o pendurou no cabideiro pendurado nas paredes. Então, ele se dirigiu para sua mesa, tirando uma pasta de baixo. Alexandre puxou uma pilha de papéis e os colocou sobre a mesa. Eu acredito que está aqui. Alexandre vasculha a pilha de papéis em busca da planta. Encontrei. Assim que encontrou um projeto, Alexandre o desdobrou. Um sorriso apareceu em seu rosto. A arquitetura e o design são semelhantes aos do Volkshalle, que foi planejado pela Alemanha nazista, mas nunca foi construído devido às circunstâncias. Embora ele nunca tenha gostado dos nazistas devido ao seu extremo nacionalismo e políticas, não há como negar o fato de que eles são bons em projetar coisas como esta. Programa espacial e Volkshalle. Isso é emocionante. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.